Olá, inscreva-se, curta, compartilhe e vamos ao vídeo. Calcule a razão entre a medida do lado de um hexágono regular e a do lado de um quadrado, inscritos na mesma circunferência de raio R. Então, olha só, vou fazer a circunferência. Então, vou fazer aqui um quadrado, né? Quadrado inscrito na circunferência. E vou fazer também um hexágono, tá? O hexágono, vou dividir aqui ao meio. Daí vou dividir isso aqui em 3 lados e considerando o meio aqui. E aqui. Então tá aqui o hexágono. Ficou muito cheio de risco, mas dá pra gente visualizar, tá bom? Então olha só, a razão entre a medida do lado do hexágono e o lado do quadrado. Então ele quer lado do hexágono sobre o lado do quadrado. Então, lembrando o seguinte, o hexágono inscrito na circunferência vai fazer com que o lado do hexágono seja igual ao raio da circunferência. Tá? O raio e o lado vai ser o raio. E o quadrado? Bom, o quadrado, a diagonal do quadrado, tá? Veja, a diagonal do quadrado aqui, ó, é 2 vezes o raio. Então, a diagonal do quadrado vai ser 2 vezes o raio. Mas a diagonal do quadrado, eu já falei que é uma coisa que tem que decorar, é que a diagonal do quadrado vai ser o lado do quadrado vezes raiz de 2. Certo? E o que eu quero? Eu quero o lado do hexágono dividido pelo lado do quadrado. Então, eu vou colocar isso daqui, né, que é o R. Tá? Então, ó, essa razão vai ser igual a R sobre o quê? O lado do quadrado. Só que isolando aqui o lado do quadrado, vai ficar o quê? Lado do quadrado vai ser 2R sobre raiz de 2. Tá? O raiz de 2 que está multiplicando o lado do quadrado vai para o outro lado dividindo. Então, o lado do quadrado vai ser 2R sobre raiz de 2. Então, o lado do quadrado, 2R sobre raiz de 2. Então, o lado do hexágono sobre o lado do quadrado vai ser o quê? Então, é uma divisão de frações, né? R sobre 1 dividido por 2R raiz de 2. Então, conserva a primeira, que é R sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é raiz de 2 sobre 2R. Tá? Simplifica o R com R, e essa razão vai ficar igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Essa é a razão entre o lado do hexágono e o lado do quadrado, tá bom? Dá para você ver que o lado do quadrado é maior do que o lado do hexágono. Por isso que o de cima, que é o lado do hexágono, é menor do que o de baixo. Raiz de 2 é 1,41 e 2 é 2, né? Beleza? Vamos para o próximo. Agora vamos fazer a relação, né? Uma circunferência tem 12 centímetros de raio. Calcule a medida do lado do quadrado e o lado do triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Então, agora é a comparação entre o lado do quadrado e o lado do triângulo equilátero. Dessa vez eu vou fazer separado, porque daquele jeito ficou muito junto, né? Então, aqui é a circunferência. Tá? E aqui um triângulo equilátero. Aqui outra circunferência. E aqui o quadrado, tá bom? Então, lembrando, a diagonal do quadrado é igual a 2 vezes o raio. Então, a diagonal é 2 vezes o raio, tá? E lembrando que a diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes raiz do 2, vai ser 2 vezes o raio, tá bom? Então, eu posso dizer que o quê? Que o lado, calcule a medida do lado do quadrado. Então, o lado do quadrado vai ser igual a 2R sobre raiz de 2. Aí a gente racionaliza, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. E vai obter que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que simplifica com 2 ali. Vai sair que o lado do quadrado vai ser R raiz de 2. Ó, isso aqui até dá para você decorar, certo? Se você vai fazer prova logo, né? Dá tempo de decorar. O lado do quadrado, R raiz de 2. Tá bom? Até dá pra gente ver aqui, né? Ó, se eu passar as duas diagonais aqui, ó, tá? O que vai ser aqui? Vai ser o raio, aqui vai ser o raio. Aqui 90 graus. Então, se eu fizer aqui um quadrado aqui, ó,
eu vou obter que o lado do quadrado é a diagonal desse quadrado do lado R. Então, o lado do quadrado vai ser o quê? O R raiz de 2. Ó, R raiz de 2, tá? Fácil de verificar isso aqui, tá bom? E o do triângulo? O triângulo, o raio da circunferência é esse aqui, ó, tá? Então, o raio da circunferência, tá? Ele é 2/3 da altura do triângulo equilátero, tá? Então, ó, o raio da circunferência, ele vai ser 2/3 da altura do triângulo equilátero, ó. Esse é o apótema, que é 1/3 da altura. E esse aqui é o raio, que é 2/3 da altura, tá? Mas a altura do triângulo equilátero, que é uma coisa que a gente já viu bastante, até no vídeo anterior a esse aqui na playlist, eu mostrei ele, né? Então, a altura do triângulo equilátero vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, se eu colocar isso aqui no lugar ali, vai ficar o quê? Vai ficar que o raio é 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Certo? Corta 2 com 2. E daqui eu vou sair que o raio da circunferência vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 3. Mas o que eu quero? Eu quero o lado. Tá? Eu quero o lado, eu não quero o raio. Porque eu tenho o raio da circunferência e eu quero o lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o L. Então, vai ficar que o L vai ser igual a 3 vezes o raio sobre raiz de 3. Tá? Então, L vai ser igual ao quê? Racionalizando, né? Multiplicando embaixo por raiz de 3 e em cima por raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Simplifica com aquele 3. Vai ficar que o lado do triângulo equilátero vai ser o quê? R raiz de 3. Olha só que interessante. O raio do quadrado, ou melhor, o lado do quadrado vai ser R raiz de 2. E o lado do triângulo vai ser R raiz de 3. Então, quer dizer que o lado do triângulo, sendo o R 12, 12 raiz de 3 centímetros. E o lado do quadrado vai ser 12 raiz de 2 centímetros. Tá? Ó, esse aqui até dá para decorar, né? Lado R raiz de 2 e lado R raiz de 3, tá? Do triângulo e do quadrado. Tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo. Inscreva-se, curta, compartilhe e segue os vídeos da playlist que aparece aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.